se assentar, você pode tomar o seu lugar. Oh, que noite incrível! Rapaz, que alegria estar com vocês em mais um Sábado Sim. Quero dizer que se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Se você está online, cara, seja bem-vindo. Realmente é uma alegria poder receber vocês na nossa casa Oxygen. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então, se você não é perfeito, cara, você está no melhor lugar, porque realmente nós acreditamos que nós estamos numa jornada e o nosso objetivo é se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Então, parabéns pela sua decisão de estar aqui. Eu quero dizer que este é o último ano de 2022. Gente, mas, cara, foi incrível esse ano. E logo a gente vai estar de volta. E eu gostaria de falar para vocês que no dia 18 agora, gente, a gente vai ter uma cantata fantástica. E se eu fosse você, eu não ficava de fora, porque realmente vai ser incrível. Só que a gente vai ter nos dois horários, o da manhã vai ser às 9 horas da manhã, 1 hora mais cedo, e depois nós vamos ter a reunião das 19 horas também. Então é a melhor oportunidade para você poder convidar uma pessoa, uma mensagem evangelística falando sobre Jesus, seu nascimento. Então, cara, não perde oportunidade não. Vai ser fantástico. Amém? Amém, glória a Deus. Como eu disse, essa é a última reunião de 2022. E a gente está com o coração tão cheio de alegria por tudo que nós vivemos durante esse ano. Realmente foi sensacional ter vivido esse ano de 2022 com vocês. E hoje também é o encerramento da série de mensagens que nós estamos fazendo, chamada O Nome. Sabe, a gente fica pensando, o que a gente vai falar na última mensagem do ano, né? A gente encerra a série no anterior, a gente continua com a série. E a gente vai encerrar a série hoje. Vai ser para cima, vai ser fantástico. E deixa eu dizer algo. Caso você não pôde estar com a gente em algum sábado sim, ou se essa é a sua primeira vez, e você tem o interesse de saber como que foi essa série, ou as outras séries que nós ministramos aqui, você pode entrar no nosso canal no YouTube do Oxygen Global e procurar, tem todas as séries e mensagens da Oxygen, do Oxygen One, e realmente vai ser fantástico. Amém? E hoje, antes de iniciar a palavra, eu gostaria que você se imaginasse numa praça de alimentação lotada, ou num show, ou ainda num estádio de futebol. Por exemplo, imagina que você está num estádio de futebol. Ao Flamengo. Gostou da cor, né? Imagina que você está lá pela primeira vez. Você nunca esteve ali e você precisa pedir uma informação, quer saber onde é o banheiro. E você vai procurar ajuda e com certeza a pessoa vai falar, você não vai ouvir nada, principalmente se for a hora do gol. Agora, imagina você numa praça de alimentação lotada, num domingo na hora do almoço. Aquele monte de gente falando, sem parar. E você tentando ter um diálogo. E você tentando conversar com uma pessoa, com seu amigo, ou com a sua namorada, namorado. Realmente fica difícil de você ouvir, por quê? Porque é muito barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Alguém já esteve numa situação assim? Que você tenta falar? Ou ainda quando você vai numa churrascaria, e sempre você vai falar, vem o garçom. Se for picanha, você fala amém, né? Mas nem nessa hora ele fala fraldinha. Fala, rapaz, eu estou pagando pela picanha, não pela fraldinha. Fraldinha como em casa, né? E é sempre assim. Fraldinha, não, obrigado. Vem a picanha, não. Coração, frambacon, linguiça. Aí também não, né? Então, mas realmente, é muitas vezes assim que nós estamos. Não somente em coisas físicas, mas também em situações e lugares espirituais. Sabe, nós falamos com Deus, mas de alguma forma parece que muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Parece que existem muitos ruídos que nos atrapalham nesse processo, sabe? Faz sentido isso para vocês? Sabe que às vezes você vai orar, você vai ler a Bíblia, parece que começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. De repente vem uma coisa no seu coração, você fala, será que isso é de Deus? Será que isso é o meu coração querendo falar comigo? E se eu te disser que existe uma maneira de você se conectar com Deus todos os dias? Sabe? E tendo certeza que é Ele que fala com você. Você gostaria de saber como? Amém. Então, vocês estão preparados para hoje? Para a última mensagem de 2022? Então vamos lá. Eu quero começar lendo 3 textos com vocês. Se você estiver com a Bíblia ou o aplicativo do seu celular,
você pode abrir ou também acompanhar pela projeção. O primeiro texto é do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, que diz: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Próximo texto, profeta Jeremias 51, 16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. E agora, por fim, Apocalipse 1,15, que diz: Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Sabe, durante essa série, o nome, nós falamos sobre Jesus, olhando tanto para a sua divindade, mas como também para a sua humanidade. Nós falamos desde o seu nascimento, nós falamos do seu batismo, do seu ministério, a sua prisão, o julgamento, morte, crucificação, morte, e falamos na semana passada sobre a ressurreição. Nós vimos que ele é o Messias, ele é o Cordeiro e ele é o Leão. E hoje eu quero falar com vocês que ele também é a voz de muitas águas. E esse é o título da mensagem de hoje, voz de muitas águas. Você pode falar comigo? Voz de muitas águas? Muito bom. Nos três textos que nós lemos 3 testemunhos de 3 homens, de Ezequiel, de Jeremias e de João, e todos dizem algo sobre a voz do Senhor, que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, sabe? E essa é uma verdade que Deus tem para nossas vidas, e Ele não tem somente o desejo que você entenda isso, mas que você viva isso, na prática, todos os dias. Mas talvez você esteja se perguntando, mas o que é essa voz de muitas águas? Quantos sabem realmente o que significa a voz de muitas águas? Levanta a mão. Quem sabe o que significa voz de muitas águas? Pode levantar, Marquinhos. Olha lá, Marquinhos. A primeira coisa que você deve saber sobre voz de muitas águas é que não se trata apenas da quantidade de água, não. Mas essa expressão, ela está ligada ao barulho, ao estrondo que as águas fazem, ao som das águas. Como eu disse, não é quantidade de água. Quer ver por quê? Porque você poderia, por exemplo, estar nas suas férias. Imagina você agora em janeiro, navegando pelo oceano. Aquele monte de água em volta. Aquele mar que parece que não acaba mais. Cercado, grande quantidade. Mas mesmo assim poderia estar um silêncio e você continuar conversando normalmente com a pessoa ao seu lado. Sem interrupção alguma. Faz sentido para vocês? Diferente de quando você, por exemplo, está debaixo de uma queda d'água. Quem já foi para uma cachoeira aqui? Amém, já deu risada, né, Marquinhos? Quando você se aproxima de uma cachoeira, você vai ver que quanto maior o volume de água, maior o barulho que ela faz. Agora, quem já foi para uma catarata, por exemplo, na Catarata do Iguaçu, ou também em algum outro lugar? Cara, é um espetáculo. Você vê aquele monte de água, é incrível. Mas você não consegue chegar debaixo dela. Então você vai até o lugar, mas mesmo com tanto volume de água, ainda você consegue conversar com a pessoa ao seu lado ali. Você pode até ficar molhado por causa da umidade daquele lugar, mas mesmo assim, você continua uma conversa tranquilamente. Porque existe um lugar seguro, um limite que você pode estar, ali já não é mais seguro para você estar. Agora, se você for para uma cachoeira, mesmo que ela seja infinitamente menor, em quantidade de água, e se você conseguir entrar debaixo dessa cachoeira, comece a imaginar você debaixo de uma cachoeira agora, você vai ver que o barulho que ela faz é tão grande, mas tão grande, que você não consegue ouvir mais nenhuma voz, mesmo que essa pessoa estiver bem perto de você. Ou seja, o barulho, o som de muitas águas, é o som que encobre todas as outras vozes. E é isso que Jesus quer que aconteça conosco. Ele quer que a sua voz alcance você com tamanha intensidade, que você não consiga mais ouvir nenhuma outra voz. Ele quer que a palavra dele prevaleça sobre a sua vida e que abafe qualquer outra voz que existe no mundo. Mas sabe, infelizmente, é isso que acontece com a maioria das pessoas. O contrário. As vozes do mundo têm alcançado e ultrapassado a voz de Jesus. É só você olhar ao redor. Por exemplo, numa reunião como essa, ou num acampamento como a gente faz. Deixa eu fazer publicidade aqui. Gente, nós abrimos inscrição para o Camp One do ano que vem. Semana passada.
Primeiro lote promocional. Só faltam 7 vagas para encerrar o primeiro lote, a gente já vai abrir o segundo. Então, se você não fez ainda, eu sugiro que o faça hoje, ou tente a sorte amanhã. Vai que você é daquele que gosta de viver perigosamente, como a maioria faz sempre. Cara, para a gente está de boa, beleza? Mas o que acontece? As pessoas estão debaixo de uma mesma atmosfera, debaixo de uma mesma unção, de uma mesma graça, do mesmo poder se manifestando. Mas algumas permanecem firmes e outras não. Mas talvez você já tenha se perguntado, mas por que isso acontece? Ouvimos a mesma palavra, cantamos as mesmas músicas, Deus se manifestou da mesma maneira. Mas por que as pessoas se comportam de maneiras diferentes ao decorrer do tempo? A diferença está na distância entre nós e as águas. É isso que faz a diferença. Quem já foi visitar, por exemplo, a Cataratas do Iguaçu, como eu disse, viu que existe esse limite seguro. Mas, se existisse uma maneira segura de você poder ir bem pertinho dela, de repente até debaixo dela, com certeza você não conseguiria ouvir nem a sua voz, nem a voz de qualquer outra pessoa que estivesse ao seu lado. Sabe, o mesmo acontece quando nós chegamos próximos a Jesus. Se nós chegamos tão perto de Jesus, ao ponto de entrarmos dentro dele, nos conectar com ele, a voz dele encobrirá todas as outras vozes que pairam sobre as nossas vidas. Mas ao mesmo tempo que nós a afastarmos, nós corremos o risco de nos distanciar tanto da voz de Jesus, que todas as outras vozes abafarão a voz da única voz que importa. É por isso que você deve ler a sua Bíblia, é por isso que você deve ter um relacionamento, porque quanto mais você se conecta com Jesus através da palavra e da oração, mais a voz de Jesus fica nítida para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero dizer que isso é o quanto você lê, ou quanto você conhece a sua Bíblia, mas o quanto você se conecta e está perto dela. Por exemplo, não é a quantidade ou volume de água que cai, mas o quanto você está próximo dela. Não é a quantidade do conhecimento bíblico que você tem, mas quanto de intimidade e proximidade com Jesus você tem. Mas sabe o que é mais incrível nisso tudo? É que essa queda de água está disponível para todos, em igual quantidade e intensidade. Como eu disse, a diferença é o quê? A distância que você está da única voz, o som de muitas águas. Mas o que é estar próximo às águas? Sabe, não é apenas ler e conhecer a Bíblia, mas é permitir que o Espírito Santo haja e opere na sua vida através da leitura da palavra. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou um mestre em Bíblia, que eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, eu sei tudo sobre Bíblia. Mas imagina que na hora que eu preciso colocar a Bíblia em prática, eu preciso exercer fé, eu já não exerço mais em fé. Ou seja, eu começo a ouvir outras vozes. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 14, 10 a 11, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim como existem vários idiomas, existem várias vozes também na nossa vida espiritual. O diabo, os demônios, o mundo, a nossa carne, a nossa vontade, os nossos amigos, e todas elas vão tentar falar mais alto sobre a sua vida. Todas elas vão tentar de alguma forma abafar a voz de Deus sobre a sua vida. Sabe, às vezes a gente se sente pressionado a dar ouvidos a uma voz que não é a voz de Deus. A gente sabe que a voz de Deus diz justamente o oposto do que eu estou querendo fazer. Sabemos que nós estamos errados, mas nós tomamos uma decisão e vamos na direção oposta. E depois a gente fica como? Chateado, magoado, se lamentando, se condenando, se perguntando, por que Deus? Por que eu fui ouvir o que as pessoas disseram e eu não ouvi o Senhor? Como é possível saber qual é a sua vontade e mesmo assim ir numa direção contrária a ela? Talvez você já esteja passado por isso alguma vez. Sabe qual que é a razão disso? É que às vezes, ou na maioria das vezes, nós estamos distantes em determinada área da nossa vida. E quando uma outra voz fala, ela abafa a voz de Deus. Então você fica vendido, você fica rendido e você toma a pior decisão. Por isso que eu preciso te perguntar, qual voz tem predominado na sua vida? Que tipo de voz tem predominado sobre a sua vida?
Porque existem várias vozes que tentam abafar a nossa vida durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada cristã. Existem várias, mas hoje eu quero falar de 3 vozes com vocês. E se vocês quiserem anotar, a primeira voz é a voz da tentação. Fala comigo, a voz da tentação. Mais uma vez, a voz da tentação. Sabe, a história da humanidade começa com Adão e com Eva. E eles estavam acostumados a ouvir a voz de Deus. Se você ver lá em Gênesis 3:8, diz que quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Como vocês sabem, Deus havia dado uma ordem clara para Adão. Ele deveria guardar e cuidar do jardim e nunca deixar de ouvir a voz de Deus. A ordem era o quê? Proibido comer a árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eu quero que vocês observem algo. Quando Deus dá a ordem para Adão, Eva ainda não existia. Deus deu a ordem para Adão. Mas por que Adão precisava ouvir a voz de Deus e guardar o jardim, se ele era tão seguro, se ele era tão lindo? Será que o jardim estava correndo perigo? Sim, existia um perigo iminente. Porque um anjo rebelde, que não conseguiu ser igual a Deus, quando caiu, foi expulso do céu, tinha o desejo de destruir o relacionamento entre o homem e Deus, entre quebrar a comunhão que Deus queria ter conosco. É por isso que Deus alertou Adão sobre, antes de qualquer outra coisa, sobre o perigo dele parar de ouvir a voz dele. Ele queria ficar próximo, mantém em mim, não sai daqui, porque o dia que você parar de me ouvir, você vai cair. O problema é que a gente acha que a gente é bom demais, que o nosso ouvido é supersônico, e que a gente continua ouvindo a voz de Deus lá de longe. E você continua no mesmo ritmo de Deus. E como você sabe, Satanás usou uma serpente. E esta voz que chegou primeiro aos ouvidos de Eva, também chega aos nossos ouvidos todos os dias. Sabe? E não vem numa voz cavernosa, nem rouca. A gente acha que fala assim... Você não é besta, você vai cair. Não, é uma voz suave, doce, que te leva. A voz da tentação vem muitas vezes através dos nossos desejos, escute isso. Muitas vezes, inclusive até mesmo numa forma de um verdadeiro monólogo, onde você mesmo pergunta e você responde para você mesmo. Vocês estão rindo porque é verdade, né? Faz sentido? Mas, como vencer uma tentação? Talvez você esteja esperando 3 passos práticos, né? Ou 10 formas de vencer a tentação todos os dias. Você vê um livro, você compra, Cadu, no final do ano? Não, né? Não é receita de bolo, mas deixa eu dizer algo. Existe uma coisa simples que você pode fazer. Resistir ao proibido. Se afastar dele, daquilo que te faz cair. Se nós dominarmos os nossos desejos, a tentação vai acabar antes de gerar em nós o pecado. Parece simples, não é? A Bíblia diz que Satanás, ele incita e incentiva os nossos desejos. Mas ele nunca vai conseguir nada de nós, se nós não darmos espaço para ele. É por isso que Paulo diz em Efésios 4:27, não deem lugar ao diabo. Daí a gente fala assim, meu Deus do céu, eu estou sendo tentado, meu Deus do céu, eu vou cair, é pecado. Gente, a tentação em si não é o pecado. O pecado é você ceder a ela, porque Jesus foi tentado, Jesus nunca pecou. Mas o que é a tentação? Tentação é a somatória de um pequeno e rápido questionamento em relação à voz de Deus, com uma enorme parcela de sentimentos que se manifestam por meio do desejo do nosso corpo. Isso é tentação. Resumindo, tentação é um convite ao que Deus já proibiu. É a voz dos desejos se manifestando. 2 Timóteo 2:22, Paulo escreve dizendo, fuja! Ele não fala assim, não, fica de boa, vai dar tudo certo, permanece, você é mais forte, você é um verdadeiro herói. Ele não, fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. O problema da nossa geração é que a gente acha que é tanque de guerra, é tudo blindado, mas não é. Cara, esse foi um conselho de Paulo para Timóteo, um jovem pastor. O que Paulo queria dizer era o quê? Quando as paixões, os desejos, chegassem com muita intensidade, aí vocês sabem o que eu estou falando. Melhor então, era parar de confrontar e resistir e dar linha, filho. Vaza. Tentação tá cá, você vai para lá. O problema é que a gente fala, não, vem aqui, Cadu, eu vou te usar hoje, Cadu.
A tentação aqui, ó. Foi aqui, ó. Eita. Aí, vai andando comigo, Cadu, vem aqui. Eu estou aqui. E essa tentação tentando me seduzir. Eu falei, não, cara, eu sou forte. Não, Jesus amado. Não. Daí olha aqui assim, e eu estou do lado dele, eu não fujo. Pôs a mão, meu Deus do céu, pôs a mão. Ah, eu acho que é de Deus. Daí você vai orar, Deus, será que é da tua vontade? Não, faz isso não, pelo amor de Deus, ó. Pode sentar lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente flerta com o pecado, a gente brinca, achando que não dá nada. Alguém já segurou bombinha, acendeu bomba? Já segurou até ela explodir? Ou vai até o limite? Não, agora é o limite. Não dá para segurar mais um segundo. Por que você não segura? Porque vai que explode mais cedo. Vai que você fica sem os dedos. Cara, se com uma bomba, só vai perder um dedo às vezes. Lógico, não é uma bomba grande, uma bombinha. Vai machucar. Você joga fora, você foge dela. Porque aquilo que pode te levar para o inferno eternamente, você brinca e arrisca tanto. Esse não estava aqui. Sabe? Então, quando as paixões chegassem com muita intensidade, foge, assim como José fugiu da mulher de Potifar. Com isso, Paulo nos ensina a fugir da voz da tentação e nos aproximar da voz de Deus, através da leitura da palavra, através de um relacionamento, através de amizades saudáveis. Assim, todas as outras vozes serão possíveis ser abafadas. Esse é o único modo de impedir que a voz da tentação fale mais alto nas nossas vidas. Deixa eu te dar um conselho. Se você tem problema em alguma área da sua vida, por exemplo, você não pode ficar sozinho, que não dá bom não. Não fica sozinho. Se você não consegue assistir televisão, algumas séries, algumas coisas, não assista. Se algumas amizades cara, você vai pecar, você vai cair, você vai fazer coisas, você vai se arrepender. Cara, muda suas amizades. É a sua vida que está em jogo, é a sua salvação. É a sua vida eterna, é o teu futuro que está. Para de arriscar, para de ficar jogando cartas, para de ficar jogando dados com a sua vida. Amém? A segunda voz que eu quero falar com vocês é a voz da maioria. Fala comigo, a voz da maioria. Não foi a maioria que falou aqui, foi? A voz da maioria. Eita, Jeová. Sabe, nós fomos criados para viver em sociedade. Nós não gostamos de viver em isolamento. Deus nos criou dessa maneira. Mas existe algo muito comum em todo ser humano. O seu comportamento é influenciado pelas opiniões e pelas posturas das outras pessoas. Sabe, nós temos a necessidade constante de aceitação e de aprovação. É só você olhar e falar, não, eu não preciso não. Não? Toda vez que você posta uma foto no seu Instagram, você posta qualquer foto, aquela que você acordou de manhã, nem abriu o olho, já tirou aquela selfie, já postou? Por que não? Nem com filtro resolve, né? Daí você posta dos melhores amigos, né? Porque aí, né? Mas você posta uma foto. Aí você fica cada quanto tempo olhando para ver se teve curtida. E sabe, o que é interessante? Você não quer que tenha algumas curtidas. Você quer que a maioria das pessoas curtam. Se possível, comente na sua foto. Cara, eu acho tão engraçado, cara. Eu acho fantástico. Eu gosto de olhar umas coisas assim. Os caras postam umas fotos. Daí os amigos comentam, né? Acho que é para levar moral, né? Lindo. Cara, que cara incrível. O solteiro fazendo isso, você tem que esperar que as meninas respondam, né? Porque senão não vai resolver nada. Mas os amigos são, cara, bravos, tem que ajudar, né? Porque vamos lá, né? Ajudar os outros, né? Brabo demais, não é? Ajuda os amigos, né? Então, certeza. Então, a gente se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. E sabe o que é curioso? A gente quer que todo mundo. Ai, de 100 comentários felizes, um chegou lá e falou, não gostei da sua calça. Rapaz do céu, você já entra em crise. Porque, meu Deus, onde já se viu? Paguei R$500 nessa calça. E aquela pessoa que eu nunca vi na vida falou que não gostou. Como assim? Esse Jordan? Para que usar esse Jordan? Para com isso. Falei que eu ia citar o seu hoje. Hoje não. Então, para. Sabe, porque isso é um perigo. Existe um ditado famoso que diz, a voz do povo é... Não foi a voz da maioria, graças a Deus. Por quê? Cara, isso é uma grande mentira. Porque na maioria das vezes, a vontade de Deus é justamente o oposto da voz do povo. Por exemplo,
Na segunda parte dessa série, quando nós estávamos falando sobre o julgamento de Jesus, nós falamos sobre Pilatos. Pilatos ali, ele ouviu duas vozes. A primeira voz que ele ouviu foi a voz de Deus, em forma de uma advertência de um sonho que Deus tinha dado para a esposa dele numa noite anterior, para ele não se envolver com aquele caso. A segunda voz que ele ouviu foi a voz do povo. A voz de Deus, escute isso, ela vem sem nenhuma pressão, ela é suave, ela vem como um aviso, como um conselho. Ela vem através de uma ministração como essa, de um testemunho de uma pessoa, através de uma música, através de um filme, através da sua leitura da palavra, do seu devocional, da sua oração. Sabe, são muitos os meios e as maneiras que Deus usa para falar conosco, de diversas formas. E Ele continua enviando continuamente o seu alerta. Cuidado, cuidado, cuidado. Agora, a segunda voz, que é a voz do povo, que é a voz da maioria, ela vem todos os dias sobre nós. Cara, e vem pesado. Mas diferente da voz divina, que não é suave, ela vem com pressão, ela vem com cobrança. Para Pilatos veio: se você soltar Jesus, quer dizer que você não é amigo de César? Para você talvez venha: se você não desse rolê com a gente, você não é mais meu amigo? Se você não sair com aquela menina, quer dizer que você não é mais homem? Se você não tiver relação comigo, cara, você está fora, porque eu tenho que ter relação. Faz sentido? E tantas outras coisas que vêm. Se você não der aquele desvio, você vai perder o seu emprego. Se você não colocar na notinha lá R$ 500 a mais, meu irmão, você está fora. A voz da maioria, pressão. Sentido? Boa? Mas deixa eu dizer uma coisa, eu preciso ser sincero com vocês. A maioria das pessoas não estão com Deus. Pelo contrário. E se você quiser de fato andar com Deus e fazer a vontade dEle, você vai ter que aprender a confrontar a voz da maioria e andar na contramão do mundo. Jesus já nos disse isso lá em Mateus 7, 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A maioria anda pelo caminho largo. E se você depender dela para ser aprovado, eu sinto muito te dizer que logo, logo você vai estar longe dos caminhos de Deus, em pouco tempo. Nós precisamos entender e principalmente assumir uma postura. Ou nós andamos com Deus e resistimos à maioria, ou nós andamos com a maioria e resistimos a Deus. Essa é uma verdade. Pilatos, ele decidiu ouvir a maioria. Ele resistiu à voz divina. Agora, se você quiser ser obediente a Deus, mas também dar um jeitinho de garantir a sua aceitação, e ficar um pé cá, um pé lá, daqui a pouco você está afogado no meio do mar sozinho. Por quê? Os barcos andam para direções opostas. Então, ao invés de você ficar com a voz de muitas águas, que é a voz de Deus, que abafa todas as outras vozes, que é a voz que sabe qual caminho é melhor para a sua vida, você vai acabar ficando exatamente com o oposto. Por isso é preciso coragem para você confrontar a maioria. E eu te pergunto, quem que é a maioria na sua vida hoje? Sabe, não interessa se a maioria vai ficar por aí com quem quiser. Cara, você tem que se manter em pureza porque Deus fala isso. Não interessa se a maioria acredita no sexo livre. Não acredita se a maioria fica bêbado, chapado, varado noites e noites acordado em festas. Não importa. Não procure alcançar ou ainda preservar a sua popularidade, se isso coloca em risco a sua vida. Ouça e siga o que diz a voz de muitas águas. E por fim, a última voz que eu quero falar é a voz da dúvida. Vamos lá? A voz da dúvida. Muito bom. Todo o nosso relacionamento com Deus se baseia na fé. Tanto que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e a própria Bíblia, a palavra fala que a Bíblia é chamada de palavra da fé. Então, ouvir a voz de Deus, que é a voz de muitas águas, é ouvir a voz da fé. O que significa que é algo totalmente, a dúvida é algo totalmente contrário a isso. Ok? Sabe, mas a voz da dúvida vai sempre se manifestar. Sempre. Tentando te desviar os seus ouvidos espirituais. Isso é um fato. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro, quando ele estava andando sobre as águas. Nós não vamos ler o texto, mas eles estavam no barco, eles veem Jesus andando sobre as águas, todo mundo ali com medo, Pedro é o único corajoso, fala:
Jesus, é tu? Sou eu? Posso ir aí? Vem. Ele entra e vai, todo mundo fala, cara corajoso. E ele começa a andar por causa de uma palavra de autoridade de Jesus, que disse, vem. Ele começou a caminhar. Até que ele começou a olhar para as circunstâncias, e aí você conhece a história. E nesse momento, ele começa a duvidar, cara, que loucura, velho. Eu estou andando sobre as águas à noite. Mano, que treta, velho. Ele para de olhar para Jesus, ele começa a ver o vento, ele começa a ver as ondas, mas ele está no mar. E aí ele começa a afundar. Ou seja, no momento em que a minha fé é abalada, eu paro de ouvir a única voz que importa, a de Jesus, e eu começo a ouvir as outras vozes. Então eu começo a afundar. Quantas vezes nós não entramos numa situação crendo em Deus e saímos duvidando? Olha que interessante isso. Nós acabamos de falar que a voz da tentação vem através dos nossos desejos, que a voz da maioria vem através das nossas necessidades de aprovação. Agora, a voz da dúvida vem através das circunstâncias externas que parecem ir muitas vezes contrária à palavra e à vontade de Deus. Sabe? Porque Pedro, enquanto ele olhou somente para Jesus e para o que ele ouvia, ele vivia realmente um milagre na vida dele. Ele vivia um milagre da fé. Mas na hora que ele deixou de ter somente a palavra de Jesus como base, porque ele estava vivendo naquele momento, cara, eu fico imaginando isso. Ele deixou os seus sentimentos, os seus pensamentos tomarem conta de si. Então ele começa a afundar. Sabe, isso acontece comigo e com você. Quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e olhamos para o que está acontecendo à nossa volta, a chance de nós cairmos e retroceder é muito maior do que permanecer firme e avançar. É muito maior. Sabe, não existe relação entre a fé e o que nós vemos. A Bíblia diz, crer para ver e não ver para crer. O problema é que nós gostamos de ter uma palhinha para ter certeza. Por isso, sabe, a fé tem o poder de iniciar uma realidade espiritual prometida por Deus em nossa realidade terrena. Mas a dúvida, ao contrário, tem o poder de destruir um milagre de Deus, simplesmente porque optamos trocar a fé em Deus por uma segurança visível. Por isso, não permita que a dúvida fale mais alto do que a voz de Deus. Sabe por quê? Com certeza, na mesma área da sua vida que você estiver se posicionando, crendo em Deus, a dúvida também vai tentar te tirar dali. Cara, é simples. Ela vai tentar que você comece a racionalizar e colocar em xeque a vontade de Deus. Se você está agindo realmente por fé ou se você está sendo um idiota. Quero dizer, se você já passou por isso. Quantas vezes eu passando por uma situação, por algum problema, e a gente acha, porque eu estou com fé, que aquilo vai resolver no mesmo dia. Pode resolver, mas muitas vezes é a vontade de Deus, é um processo. E aí eu começo a falar de Deus, eu estou agindo por fé, eu estou sendo burro, não estou enxergando que o Senhor está falando outra coisa. E aí eu começo a retroceder, porque está todo mundo desmoronando, só eu estou em pé, tem alguma coisa errada comigo. Sabe, muitas vezes as pessoas começam a criticar, zoar com Pedro, porque Pedro afundou. Mas sabe, se a maioria das pessoas estivesse no lugar dele, eu duvido que teria coragem de sair da água, do barco. Cara, você é louco. É muito provável que a maioria, eu e você, ficaríamos no barco só observando. Os outros discípulos, os outros 11, ficaram dentro do barco e vendo Pedro avançando em fé. Corajoso, cara, indo em direção a uma voz que o chamava. Mas sabe o que eu aprendo com Pedro? Que quando ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, me salva! Sabe o que isso significa? Que Pedro, ele não afundou completamente. Se tivesse afundado completamente, ele não teria falado nada. Mas ele falou, Senhor, me salva! E quando ele começou a perceber que ele estava perdendo a voz de Jesus, escute isso. Quando ele viu que o seu chão começou a se romper, ele pediu por socorro. Ele se recusou a nadar. Agora pensa comigo, você acha que Pedro não sabia nadar? Cara, ele era o homem do mar, ele era pescador profissional. O que mais ele fazia era nadar. Você acha que ele nunca teve que pular no mar para consertar um furo no barco? O barco dele era blindadão, o melhor da época. Você acha, cara, ele nasceu no mar. Ele poderia ter voltado para o barco nadando. Falei, eita, deu ruim, vou voltar para casa. Então, para escolher. 100 metros raso, rapidinho para ele. Borboleta, costa. Mergulhando, aparece do nada para os discípulos, os caras assustam, não, desculpa gente, agora pega essa,
O pedido de socorro de Pedro não foi por causa do medo dele afogar, mas porque ele não queria perder aquele milagre sobrenatural de Deus sobre a vida dele naquele momento. E sabe o que é mais incrível? Jesus estende a mão. E eles não voltaram para o barco nadando, os dois, competindo um com o outro. Eles voltaram andando sobre as águas. Primeiro Pedro andou pelas águas sozinho, depois ele andou lado a lado com Jesus, de mãos dadas com o Messias. Sabe, nós não somos super-heróis, nem super-heroínas. E sabe qual que é o nosso grande problema? Quando nós começamos a afundar, nós tentamos voltar por nós mesmos a ficar em pé, sozinhos a todo custo. Ou ainda, a gente tenta dar uma nadada, ao invés de levantar as mãos e chamar por Jesus. É por isso que é você quem decide onde você vai colocar os seus olhos e os seus ouvidos. Na palavra de Deus ou nas circunstâncias? Se você apenas ouvir a palavra de Deus e seguir a sua voz, e ficar encharcado dela, ao ponto de permitir que ela seja a voz de muitas águas sobre a sua vida, a dúvida, a maioria, a tentação não terão lugar na sua vida. Assim como Pedro, você pode gritar por socorro e voltar novamente a ouvir a voz de Deus, e com Ele continuar da onde você parou. Você não precisa reiniciar a sua jornada. A gente acha que quando a gente cai, eu tenho que voltar para a linha de início e começar tudo do zero. Não. Você pode simplesmente levantar a sua mão, pedir socorro, se arrepender e continuar dali. Mas se você cair, cara, para de ficar se murmurando. Para de ficar se lamentando. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Lógico que isso não é uma justificativa para você viver a vida do jeito que você quiser. Mas Jesus não morreu por você. Tipo assim, tenho 3 vidas só. Rapaz, cair 3 vezes já era, não tem mais solução. Não. Jesus morreu para te livrar de todo o pecado, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Aconteça o que acontecer, sempre volte à palavra e fique com ela, pois somente assim você vai poder desfrutar do futuro brilhante que Jesus criou para a sua vida. Sabe, nós estamos encerrando mais um ano, e quantas coisas nós vivemos nesse ano. Cara, para mim foi um ano intenso. Talvez você pensou que nem chegaria até aqui, mas você chegou. Cara, isso é incrível. Nós todos chegamos aqui, isso é fantástico. 2023 está chegando, e o que vai fazer dele o melhor ano da sua vida? Deixa eu te dizer, não é o que a mídia diz, não é o governo, não são os seus professores, nem seus influenciadores, nem o que as pesquisas ou as estatísticas dizem. O que torna a nossa vida espetacular é estar debaixo de uma voz, de um Deus mergulhado, imerso como debaixo de uma cachoeira. Porque debaixo de uma cachoeira você não ouve ninguém, você não vê ninguém, você apenas aproveita daquele momento refrescante, massageador, de paz ao forte som das águas. Jesus, o Rei dos Reis, Ele nasceu como Messias, morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão, para que você tivesse acesso direto ao Pai, e pudesse ouvir a sua doce e suave voz, mas também uma forte voz, que é como o som, como a voz de muitas águas. Que você possa desfrutar ainda desse ano, não precisa esperar, nós temos ainda 20 dias, 21 dias pela frente, mas você possa desfrutar esse ano de 2023, da presença de Jesus, que a voz dele seja a única, que seja realmente a voz que importa sobre a sua vida, que seus ouvidos estejam atentos a ele, que o seu 2023 seja realmente cheio da presença do amado e doce Espírito Santo. E que juntos, como nós aprendemos com o nosso pastor, nós possamos desfrutar, crescer, compreendendo sempre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Jesus por nós. Foi para isso que ele veio. Foi incrível que nós vivemos juntos nesse ano. Sabe, eu e toda a nossa liderança, eu e a pastora Vanessa, e toda a nossa liderança, cara, foi incrível pastorear vocês. E nós temos certeza que nós estamos só no começo de uma grande jornada que nós vamos viver juntos. E não temos palavras para descrever como é gratificante. Como valeu a pena as noites acordadas. Às vezes o medo de que, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão vir?
Até mesmo o medo da aceitação, olha que incrível. A gente é humano. Foi incrível, cada mês, cada semana que nós vivemos juntos. Por isso nós preparamos um vídeo muito, mas muito especial para vocês. Vocês estão preparados? Preparem os lenços, vamos reviver 2022 juntos? Pode apagar as luzes, assista esse vídeo.
Gente, foi incrível o que nós vivemos esse ano. E de verdade, cara, vocês são incríveis. A nossa missão é realmente te conectar com Jesus. Tudo que nós fazemos, as brincadeiras, tudo, é apenas com o único objetivo de te levar perto de Jesus. É a única coisa que importa. Sabe, nós dizemos aqui que não importa o que você fez, não importa o que fizeram com vocês. Jesus morreu por você, para te dar vida, e vida com abundância. Nós estamos terminando mais um ano, gratos a Jesus. Eu sou grato por essa equipe. Eu sou grato, porque quantas coisas nós vivemos juntos. O Léo está aqui, cara. Firme e forte, cara, naquele acampamento, com o Telzinho na UTI, e agora está aqui. Quantas vezes nós não viemos ministrar com o coração quebrado, machucado, sentindo a pessoa mais insignificante do mundo, mas estávamos aqui, não porque nós somos bons, imagina, de maneira alguma, mas porque nós estamos vivendo o nosso propósito, que é conectar pessoas a Jesus. E que esse seja o seu propósito também. Que todos nós temos uma missão. Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Ensinando. Batizando. Amanhã nós vamos ter o batismo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que nos criou. Aquele que um dia desceu para se tornar homem. Aquele que adentrou dentro de um ventre. Cresceu. Morreu, ressuscitou, voltou ao céu e um dia voltará, muito em breve, para nos buscar. É nessa verdade que nós acreditamos. Um dia nós estaremos com Jesus para todo sempre, mas essa vida não começa lá, essa vida começa aqui. Feche os seus olhos.